A pobreza o atormentava, o apoio financeiro era quase inexistente, e ele enfrentava muitas rejeições, mas Cass não desistiu. Ele usou as dificuldades como combustível para sua paixão pela música nessa luta. Ele conheceu o talentoso baixista Richard Finch e juntos formaram a Casey and the Sunshine Band. A jornada da banda não foi nada fácil. Eles foram ridicularizados, ignorados e até mesmo zombadas, mas cada crítica alimentava o fogo dentro deles. Então veio Please Don't Go. Cass e a Sunshine Band. Você já parou para pensar como um som que mistura funk, soul e pop conseguiu transformar qualquer pista de dança em uma verdadeira explosão de energia? Pois é, esses caras não só criaram hits que até hoje fazem a galera levantar da cadeira, como também deixaram um legado que vai muito além da era disco. Curioso para saber como eles conseguiram fazer isso e qual a história por trás desse fenômeno musical. Então, já deixa o like, se inscreve e vem com a gente descobrir os segredos e as curiosidades que fizeram dessa banda um ícone atemporal. No calor úmido da Flórida dos anos 70, onde as noites eram iluminadas pelos reflexos dos neons de Miami Beach, um jovem apaixonado por música sonhava em criar um som único, algo que faria as pessoas sentirem a música, não apenas ouvi-la. Esse jovem, Harry Wayne Casey, mais conhecido como Cassie, filho de um operário e uma dona de casa, Cassie cresceu em meio ao ecletismo musical da Flórida. O rádio era seu portal para um mundo onde o funk da Motown, o soul de James Brown e o ritmo latino das congas cubanas se misturavam em um caldeirão sonoro. Mas faltava algo, uma batida que fosse impossível de ignorar. O destino começou a mudar quando Cassie conseguiu um emprego em uma gravadora local, a TK Records. Ali, em meio a fitas, microfones e instrumentos, ele começou a desenhar o que seria a trilha sonora da década de 70. Os anos 70 pulsavam em um ritmo próprio. A batida vinha do asfalto quente de Nova York, dos clubes subterrâneos de Chicago, das praias vibrantes de Miami. Não era apenas música, era uma revolução. Um movimento que começava nas caixas de som dos DJs e terminava nos corpos suados de quem dançava como se a liberdade estivesse na ponta dos pés. A disco music não era um gênero, era um estado de espírito. Nos clubes lotados, sob o brilho hipnótico das luzes estroboscópicas, uma nova cultura florescia. Era um tempo de libertação. O racismo institucional ainda tentava sufocar sonhos, mas nas pistas de dança não havia segregação. Negros, brancos, latinos, todos unidos pela mesma batida. O preconceito podia existir lá fora, mas dentro do Estúdio 54, do Paradise Garage, da 201 Odyssey, o único critério era saber sentir a música. Os primeiros compassos das faixas disco traziam uma eletricidade ao ar, um aviso para os sentidos. O baixo forte, os metais resplandecentes, as cordas vibrantes. Cada elemento da música disco parecia ter sido feito para hipnotizar. E, no epicentro desse fenômeno, emergia uma banda que definiria a década. Casey and the Sunshine Band, o som que fez o mundo dançar. Enquanto o rock ainda reinava absoluto nas rádios, a disco infiltrava-se silenciosamente nos clubes underground. O mundo precisava de algo novo, algo que tirasse as pessoas das cadeiras e as fizesse esquecer as preocupações. E então veio Get Down Tonight, 1975. A primeira explosão de um furacão musical que se espalharia por todos os cantos do planeta. A música de Casey and the Sunshine Band era feita para ser sentida no corpo, antes de ser compreendida pela mente. A levada do baixo pulsava como um coração acelerado.
A seção de metais surgia como uma explosão de cores e os vocais de Cassie pareciam deslizar pela melodia como um convite irrecusável para a pista de dança. Quando as caixas de som começavam a tocar aquelas primeiras notas, ninguém resistia. Os anos 70 também foram uma era de transformações sociais. O movimento LGBTQ+ ganhava força e a comunidade encontrava na disco um refúgio. Era mais do que um estilo musical, era uma declaração de existência. O brilho dos figurinos, o exagero das coreografias e a euforia das pistas eram um reflexo dessa nova mentalidade. A disco era um espaço de resistência, onde ser extravagante não era um crime, mas um ato de coragem. Os críticos torciam o nariz. Diziam que era superficial, artificial, descartável. Mas como uma música podia ser descartável, se ao tocar, transformava qualquer espaço em um templo de celebração. O sucesso de Cassie and the Sunshine Band era a prova de que a disco não apenas conquistava as rádios, ela tomava conta do imaginário coletivo, o auge e o presságio da queda. Com o lançamento de That's the Way I Like It, Cassie and the Sunshine Band consolidou seu lugar na história. A música não era apenas um hit, era um fenômeno. Ganhava as pistas de Nova York a Tóquio, das casas noturnas aos programas de TV. As pessoas queriam sentir aquilo, experimentar aquele êxtase rítmico que parecia trazer um novo tipo de liberdade. Mas, enquanto a disco brilhava como um cometa cruzando o céu, nuvens escuras começavam a se formar no horizonte. O conservadorismo americano crescia, e o sucesso da disco incomodava aqueles que viam na música uma ameaça ao status quo. Movimentos contrários surgiam. Rádios começavam a reduzir a rotação dos sucessos disco, e um sentimento estranho começava a pairar sobre os clubes. Cassie, no auge do sucesso, não percebia os sinais. Como alguém poderia querer apagar aquele som? Como poderia o mundo voltar a ser o mesmo depois de descobrir o poder da batida perfeita? Mas a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. E quando ela chegasse, a música disco nunca mais seria a mesma. O ano era 1975. As pistas de dança estavam tomadas por uma energia que parecia impossível de conter. A febre disco já não era mais um fenômeno local dos clubes underground de Nova York e Miami. Ela havia se tornado um movimento global. E no epicentro dessa revolução sonora estava Cassie e The Sunshine Band. Foi com Get Down Tonight que o mundo realmente entendeu o poder daquela música. A introdução inconfundível, a aceleração rítmica, os metais explosivos e a linha de baixo pulsante criavam um chamado irresistível. Assim que os primeiros acordes tocavam, corpos se moviam automaticamente, como se um código secreto estivesse embutido na melodia. Não importava onde estivessem, em uma discoteca lotada, na sala de casa ou no banco do carro, as pessoas simplesmente não conseguiam ficar paradas. O sucesso foi instantâneo. As rádios tocavam a música repetidamente, os clubes competiam para ver qual DJ a tocaria primeiro na noite, e Cassie and the Sunshine Band, que antes era apenas uma aposta usada no cenário musical, agora eram os reis da disco music. Mas aquele era apenas o começo. Se Get Down Tonight foi a abertura das portas, That's the Way I Like It foi a música que consolidou a banda como o verdadeiro pilar da era disco. Era mais do que um hit, era um hino. O refrão pegajoso, repetitivo e hipnótico, os vocais sensuais e os metais marcantes faziam daquela canção um verdadeiro feitiço musical. Era provocante, era festiva, era diferente de tudo o que existia. Então vieram Shake Your Booty e Boogie Shoes, cada uma trazendo sua própria identidade, mas mantendo a essência da banda. Um som contagiante, um convite descarado para a pista de dança. Cassie and the Sunshine Band
não apenas tocava música disco. Eles eram a própria disco. A fama os levou a palcos gigantescos, lotando arenas e dominando programas de TV. Suas músicas estavam em toda parte. Trilhas sonoras de filmes, comerciais, festas, casamentos, eventos esportivos. Cassé e sua banda não eram apenas músicos. Eram arquitetos do ritmo, moldando a forma como uma geração inteira se divertia. O impacto era tão profundo que influenciava até mesmo a moda e o comportamento da época. O brilho, o exagero, as roupas coladas, os saltos plataforma, tudo isso fazia parte do espetáculo que a disco havia se tornado. Havia uma sensação de pertencimento, de liberdade absoluta em cada batida. A disco não era apenas música, era identidade, mas como toda ascensão meteórica, a queda estava logo ali, esperando. Por trás do glamour, dos palcos iluminados e dos sucessos esmagadores, algo inquietante começava a surgir. A cena musical estava mudando. O rock, que havia perdido espaço para a disco, tentava se reinventar e reconquistar o público. A indústria fonográfica, sempre em busca de algo novo, começava a se perguntar: será que a disco poderia durar para sempre? Os primeiros sinais da resistência ao gênero começaram a aparecer. Rádios especializadas em rock criticavam o excesso de produção e a repetitividade das músicas disco. Alguns artistas da cena começaram a abandonar o estilo, apostando em novas tendências musicais. A Era de Ouro ainda brilhava intensamente, mas já havia sombras no horizonte. Cassé não sabia, mas o ápice da sua carreira era também o prenúncio do seu maior desafio. Em meio ao som inconfundível de seus metais e à energia frenética das pistas de dança, um movimento contrário crescia silenciosamente. E quando ele finalmente explodisse, nada mais seria como antes. O dia 12 de julho de 1979 começou como qualquer outro, mas terminaria como um marco sombrio na história da música. O Comiskey Park, estádio de beisebol em Chicago, fervilhava com a expectativa de um evento que, à primeira vista, parecia apenas mais uma promoção extravagante para atrair público. Mas havia algo mais profundo ali, um ressentimento silencioso que ganhava forma. Disco Demolition Night. Esse era o nome do espetáculo que transformaria a celebração da disco em um ritual de extermínio público. Os portões se abriram e multidões de fãs de rock, muitos vestidos de jaquetas de couro e camisetas de bandas de hard rock, entraram no estádio carregando discos de vinil. Não para ouvi-los, não para dançar, mas para destruí-los. Os LPs, que antes giravam nos toca-discos de clubes e rádios, agora eram armas simbólicas de uma revolta. A disco havia conquistado as paradas, mas seu domínio gerava ódio, especialmente entre os defensores do rock, que viam no sucesso do gênero uma ameaça à autenticidade da música. Naquele gramado, a revolta se manifestava em gritos, vaias e cartazes que ridicularizavam a disco. O plano era simples. Um grande container seria colocado no centro do campo e milhares de discos seriam jogados ali para, em seguida, serem explodidos. Às 21 horas, o estádio inteiro silenciou. A contagem regressiva começou. Quando a explosão aconteceu, pedaços de vinil voaram pelo ar como estilhaços de uma guerra declarada contra um estilo musical. A fumaça se ergueu e a multidão foi ao delírio. Mas a cena rapidamente saiu do controle. O que começou como uma manifestação divertida transformou-se em um motim. Parte do público invadiu o campo, arrancou pedaços do gramado, destruiu placas publicitárias e obrigou a polícia a intervir. O que estava sendo destruído ali não era apenas um estilo musical, era um símbolo. A disco representava diversidade, liberdade de expressão, empoderamento das minorias. A disco representava diversidade,
liberdade de expressão, empoderamento das minorias. Para muitos, aquela era uma guerra cultural disfarçada de brincadeira. Para Keisy, longe dali, a notícia chegou como um soco no estômago. O que antes era um reinado inquestionável desmoronava diante dos seus olhos. Poucos meses depois, as rádios começaram a remover faixas disco de suas programações. O que era tendência se tornava um tabu. Gravadoras pressionavam artistas a mudar de estilo ou simplesmente os descartavam. A disco foi declarada morta, como se alguém tivesse simplesmente desligado um interruptor. Os anos 80 chegaram, e com eles, um novo cenário musical. O pop sintetizado, o rock renascido e o hip-hop emergente dominavam as paradas. Keisy and the Sunshine Band, outrora gigantes, agora pareciam deslocados. Os convites para os grandes programas de TV diminuíram, as turnês ficaram menores, os holofotes se apagavam lentamente. Keisy tentou se reinventar, adaptando sua música aos novos tempos, mas era como lutar contra a maré. O público, que até pouco tempo lotava as pistas de dança ao som de seus hits, agora parecia distante, como se nunca tivesse estado lá. Mas a música, como a própria vida, é cíclica. E o que parecia um fim definitivo era, na verdade, apenas o começo de uma longa jornada rumo à redenção. O renascimento da disco, a música nunca morre. Os críticos que celebraram a queda da disco em 1979 não podiam prever o que estava por vir. A música, como a própria história, se move em ciclos. O que um dia foi descartado como ultrapassado ou superficial, encontrou seu caminho de volta às pistas, às rádios, aos ouvidos de uma nova geração. Nos anos 90, a cena musical estava em plena mutação. A dance music eletrônica emergia com força. Os clubes noturnos pulsavam com batidas sintéticas e os DJs assumiam o papel de arquitetos sonoros da noite. Mas por trás de cada batida house, de cada linha de baixo do funk eletrônico, havia uma influência inegável: a música disco. Foi um retorno discreto no início, impulsionado pelos primeiros experimentos de remixagem e sampleamento. DJs underground começaram a revisitar os clássicos, resgatando a energia vibrante das pistas dos anos 70. Trechos de músicas de Keisy and the Sunshine Band, Chic, Donna Summer e Bee Gees eram incorporados a novas batidas, servindo como a espinha dorsal para um novo som que redefinia as pistas de dança. Então, o inesperado aconteceu. O que começou como nostalgia para alguns DJs virou um renascimento completo quando grandes artistas da indústria pop perceberam a força da sonoridade disco. Madonna, a rainha da reinvenção, lançou Confessions on a Dance Floor, 2005, um álbum inteiramente inspirado na disco music, repleto de sintetizadores retrô e batidas pulsantes. Daft Punk, com sua estética futurista, trouxe o passado para o presente em Random Access Memories, 2013, incorporando metais, vocais melódicos e grooves que remetiam diretamente à era disco. Bruno Mars, com 24K Magic, 2016, bebeu dessa mesma fonte, transformando o funk e a disco em um fenômeno contemporâneo. E então, algo curioso aconteceu. A febre disco não era mais vista como uma moda passageira. Ela havia se tornado um pilar fundamental da música pop e eletrônica moderna. Os clubes voltaram a tocar os clássicos sem medo. Filmes e séries usavam as icônicas batidas de Keisy and the Sunshine Band para evocar alegria, nostalgia e pura energia dançante. O público, mesmo aqueles que nunca haviam vivido os anos 70, se rendia ao som envolvente das guitarras ritmadas, dos metais exuberantes e dos refrões contagiantes. Keisy, que havia sentido a dor do ostracismo nos anos 80, agora via sua música renascer com uma força renovada.
O tempo havia provado que algumas melodias são eternas, porque no fim das contas, não importa a década, quando uma música tem alma, ela encontra seu caminho de volta para aqueles que precisam dela. A disco nunca morreu. Ela apenas esperou o momento certo para voltar a brilhar. Os anos passaram, as tendências musicais mudaram, mas o groove de KC and the Sunshine Band permanece imortal. Em uma pista de dança iluminada por luzes coloridas, em um casamento onde o casal celebra o amor rodeado de amigos e família, em um comercial de TV que evoca nostalgia e energia vibrante, suas músicas continuam sendo a trilha sonora de momentos felizes. Não importa a geração, a idade ou o lugar. Os primeiros acordes de That's the Way, I Like It ou Get Down Tonight ainda provocam o mesmo efeito imediato. Um sorriso no rosto, o pé batendo no ritmo, o desejo irresistível de se deixar levar pela música. A batida inconfundível, os metais explosivos e os vocais contagiantes são um convite irrecusável à pista de dança. Harry Wayne Casey nunca poderia imaginar a extensão do impacto que sua música teria no mundo. Quando jovem, sua ambição era criar um som único, algo que combinasse o melhor do funk, do soul e das influências latinas que moldaram sua musicalidade. Mas ele conseguiu muito mais do que isso. Ele criou um gênero dentro do gênero, um som que transcende décadas e continua ressoando no coração das pessoas. Nos dias de hoje, sua música é celebrada, não apenas pelos que viveram a era disco, mas também por uma nova geração que, mesmo sem conhecer a história por trás das canções, sente na pele a vibração da alegria que elas carregam. Remixes, regravações e samples de seus hits continuam a surgir em novas produções musicais, provando que o legado de KC and the Sunshine Band está longe de se apagar. O tempo mostrou que algumas músicas não pertencem a um período específico. Elas pertencem à emoção que despertam, à felicidade que proporcionam. Então, se algum dia você estiver em uma festa, em um evento, ou simplesmente ouvindo um rádio ao acaso e reconhecer aqueles primeiros acordes inconfundíveis, não resista. Feche os olhos. Deixe o groove te levar. Porque KC and the Sunshine Band não é apenas música disco. É o som da felicidade, a trilha sonora de quem escolhe viver dançando. Fim? Não. Porque o ritmo nunca para. Se você gostou dessa experiência, se inscreva, deixe seu like, para mostrar ao YouTube que nosso conteúdo é relevante. Compartilhe com quem precisa sentir essa experiência.